farinha de trigo sarraceno, farinha de grão de bico. São farinhas excelentes para a gente adicionar as nossas massas e trazer umidade para elas, correto? Só que elas deixam sabor residual nas nossas preparações. Então a gente precisa adicionar uma quantidade, né, não tão grande, senão nós vamos ter um pão, a menos que você goste, claro. Nós vamos ter um pão somente com gosto de grão de bico, né? Se eu colocar ali uns 200 gramas de farinha de grão de bico, 150, vai ficar só grão de bico. Então é importante você ter cuidado com a quantidade justamente para você não afetar demais o sabor do seu resultado final, tá bom? Outra farinha que deixa sabor residual é a farinha de quinoa. Ela deixa um sabor amargo na receita. Então também você tem que colocar uma quantidade menorzinha ali para você não ter um pão com gosto amargo. É importante. Ela é maravilhosa, ela é rica em nutrientes, é uma farinha low carb, né? Só que a gente precisa agregar uma quantidade menor para não acabar perdendo a receita, porque quem não gosta, né, não vai consumir. Então é importante você cuidar com a quantidade, tá bom? E quando a gente tá ainda tratando de farinhas, eu já recebi algumas vezes a pessoa falando assim: ai, o meu pão fica com muito gosto de farinha de arroz. Eu não gosto de pão sem glúten, porque ele fica com muito gosto de farinha de arroz. Qual é o problema dessa receita, gente? Essa receita está com excesso de farinha de arroz. Se eu tenho uma receita com muita farinha de arroz branco, eu vou ter um sabor residual de farinha de arroz, sim. Não é porque a farinha de arroz deixa sabor residual. É porque eu tenho uma quantidade muito grande. E ali eu vou sentir o gosto do arroz, né? O gosto da farinha de arroz. Porque a quantidade está em excesso. Então é importante colocar as quantidades corretas, tá? Siga a receita, pegue uma receita equilibrada para você testar se você está começando. Pegue uma receita equilibrada e use ali as quantidades, as proporções corretas para que você não tenha um sabor residual daquela farinha, tá bom? E outra coisa, quando a gente tem excesso de farinhas, a gente tem um pão que fica ressecado. Por quê? Porque eu tenho insuficiência de líquidos, né? Então é importante também. Agregado ali ao líquido, você precisa observar a sua massa, mais uma vez, o ponto de hidratação dessa massa, para que não fique seco o seu resultado final, certo?